Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão, mais uma oportunidade que nós temos de sermos orientados pela palavra, fortalecidos pela oração e também de anunciar o Evangelho onde haja essa oportunidade em nosso caminhar ao longo desse dia de hoje. Convido você, querido amigo, à oração. Oremos. Oração à Sagrada Família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós vos agradecemos pela convivência exemplar que tiveste no cumprimento da vontade do Pai, que em nossos lares floresçam a virtude que animaram o vosso lar em Nazaré: caridade, humildade, diálogo, compreensão e ternura. Intercedei por todas as famílias que hoje passam por grandes dificuldades e crises. Queremos também pedir graça de sempre colaborar com a nossa vida e testemunho para que todas as famílias descubram os caminhos do amor, da compreensão, do diálogo sincero, da paz. Jesus, Maria e José, rogai a Deus por todas as famílias. Queridos amigos, a partir de hoje gostaria de acrescentar a esse momento de reflexão também o santo do dia, para que nós possamos perceber e nos espelhar em várias pessoas que ao longo de suas vidas também dedicaram ao serviço, à missão, na propagação da fé e do Santo Evangelho. Hoje quero falar com vocês sobre São Simplício. O santo deste dia foi um excelente Papa da Igreja Católica, num período difícil da história da Igreja, pois ocorria a queda do Império Romano. São Simplício liderou o rebanho universal de Cristo do ano de 468 a 483. Simplício viveu num período em que toda Roma e toda a Itália foram invadidas por vários povos bárbaros, visigodos, hunos, vândalos. Nosso santo se viu também, acima de tudo, envolvido nesse momento aí, diante dessas situações. Foi elevado à cátedra de Pedro e, como Papa, viu a ruína do Império, mas experimentou a assistência do Espírito Santo contra a heresia que invadia o mundo cristão. Nestorianismo, que dizia ser o Cristo homem, diferente do Cristo Deus, e o monofisismo, que pregava duas naturezas do Cristo, onde a divina suprimia a humana. Com a queda do Império Romano, 476, Roma tornou-se cidade dos papas, em meio aos conflitos dos bárbaros. Por causa do poder, foram os papas as autoridades máximas no campo moral e jurídico, promovendo a paz e a justiça. Por fim, São Simplício faleceu no ano de 483, na cidade de Roma. Ele soube conciliar a luta diária no interno e externo da igreja militante. Entrou vitorioso na igreja triunfante. Portanto, nos momentos de dificuldade, nos sentimos de perto o quanto é importante a união com Jesus Cristo. E São Simplício viveu isso num momento histórico conturbado, mas nunca perdeu a esperança de que as coisas seriam melhores. Manteve firme na fé e procurou realizar em tudo o desejo de Cristo, promovendo a paz e a reconciliação dos povos. Que Deus atenda aos nossos pedidos, às nossas orações. Sendo assim, queridos amigos, que nós possamos também manter a fé, a esperança, a alegria, o ânimo, a coragem, diante de todas as dificuldades que enfrentamos em pleno século XXI. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Simplício governasse todo o povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Simplício, intercedei por nós. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos faz entender
essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo diante de nossas dificuldades, diante de nossas preces. É Cristo quem vem ao nosso encontro, atendendo nossos pedidos de acordo com a sua vontade, e não a nossa. Ouçamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos faz compreender o sentido de nossos pedidos a Deus. Como é que nós fazemos nossos pedidos diante das nossas dificuldades, diante das nossas inquietações, diante de nossas dúvidas? Deus tem atendido a tua prece? Deus tem atendido a tua oração? Tudo aquilo que tu pede a Deus, Ele atende? A relação que temos com Deus é a relação de pai, de filho. Essa relação paterna e filial que perpassa também pelos nossos contextos, através de nossa experiência humana, em laços familiares. Quantas e quantas vezes nossos filhos, eu como pai, você como pai, seu filho chega até você e pede algumas coisas, e é interessante que Deus, Ele atende às nossas preces de acordo com as nossas necessidades, mas principalmente com aquele cuidado em atendê-la, se for para o nosso bem e para o bem comum. E o Evangelho de hoje mostra Jesus dizendo: Pede e recebereis, batei e as portas irão abrir a você. Como é que está sendo o teu pedido? Como é que está sendo a tua oração diante de tuas necessidades? Aquilo que você pede a Deus é para o teu bem? É para o bem comum? Ou para acrescentar uma vida desenfreada de descontrole e também de desobediência ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o final do Evangelho de hoje, ele deixa muito bem claro aquilo que Cristo nos ensina para. Portanto, é necessário que nós possamos fazer uma reflexão. Quantas vezes Deus atendeu o teu pedido? E quantas vezes Deus não atendeu? E quando não aconteceu a graça, como é que você se comportou? Após isso, a tua reação foi uma reação ao perceber que Deus não atendeu o pedido, que a graça não aconteceu? Foi de menino mimado, que faz birra, que se revolta? Ou passou a compreender que o bom pai é aquele que coloca na vida do seu filho o necessário? Saber ouvir alguns nãos ao longo da vida nos torna também responsáveis. Quando você, como pai, coloca tudo aquilo que ele quer a ele, dá tudo o que ele quer, você não prepara para a dificuldade da vida e principalmente não prepara para ouvir o não. E quando ele ouve o não, há dificuldades nas relações. E Deus age dessa forma como esse pai, comigo e com você. Deus dá o necessário de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com aquilo que é para o teu bem, para o meu bem e para o bem comum. Deus não concede graça que não seja para o bem, porque Deus é amor. Deus oportuniza diariamente a mim e a você o necessário, mesmo diante das dificuldades da vida, porque as dificuldades da vida nos trazem maturidade da nossa fé. Não existe fé sem dificuldade. Não existe recompensa e bem comum
sem passarmos por algumas dificuldades para amadurecer a nossa fé, a esperança, de acordo com aquilo que Deus oportuniza a cada um de nós. Portanto, quando pedirdes a Deus, abre teu coração, mas alimentado pelaquilo que diz o Santo Evangelho de hoje. Tudo o que querei que os outros vos façam, façam também a eles, porque nisto consiste a lei e os profetas. O seguimento dos mandamentos, da palavra de Deus, da oração, nos fortalecem, nos tornam pessoas mais maduras na fé, na compreensão que Deus só coloca o necessário em nossas vidas, de acordo com a sua vontade e não a minha vontade, porque nem sempre a minha vontade vai ao encontro da vontade do Pai. E isso, quando nós conseguimos compreender, nada mais é de que o amadurecimento de nossa fé, por meio do fortalecimento da esperança em nosso caminhar terreno. Momento de reflexão, paz e bens no coração de cada um de vocês. A vocês, um forte abraço e até a próxima reflexão.